Edu, qual que é a sua avaliação como analista da Itatiaia, como comentarista da Itatiaia, sobre o que aconteceu no dia de hoje no futebol brasileiro, sobre os impactos disso, a decisão da CBF, enfim, dá uma geral pra gente sobre isso tudo, Edu. Ô, João, primeiro pego de surpresa como todo mundo, né? E gostei da surpresa. Acho bom. E eu tô muito curioso para ouvir uma entrevista. Não sei se a CBF vai preparar uma apresentação, uma entrevista coletiva com o Diniz, com o Edinaldo, presidente, mas eu estou curioso para saber qual que foi o projeto oferecido e o planejamento feito ao Diniz. Porque eu entendo o Diniz como o treinador brasileiro hoje que apresenta as melhores ideias de futebol. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Fernando Diniz é o treinador mais estudado fora do Brasil hoje. Por tudo que a gente vê e já viu das equipes do Fernando Diniz. Eu gostaria muito que fosse um planejamento para ter o Fernando Diniz como interino, seja por 6 meses ou por 1 ano, até a chegada do Ancelotti. Torço muito para que o Ancelotti realmente venha, para que a gente tenha um ciclo com um dos maiores treinadores da história do futebol mundial, até para ter essa experiência da seleção brasileira com um treinador de fora. Mas gostaria muito que esse período que o Diniz estiver à frente da seleção seja um período de preparo, de teste e de muita liberdade de trabalho para o Fernando Diniz, para quem sabe prepará-lo para um outro ciclo. Para assim que o Ancelotti encerrar a participação dele à frente da seleção, e tomara que seja de maneira vitoriosa, a gente poder ver o Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. É o que eu gostaria de ver, não sei se vai ser isso, não sei se foi esse o planejamento, e estou curioso para saber como que ele vai lidar com isso, como que vai ser o trabalho de um técnico dirigindo um grande clube, brigando por títulos e ao mesmo tempo tendo a seleção. Você imagina um jogo da seleção brasileira nas eliminatórias, Brasil e Chile, em Santiago. O jogo na quarta-feira, sendo que vai ter um Fla-Flu numa quinta, depois do jogo, porque aqui no Brasil tem disso, né? A data FIFA ela acaba num dia, no outro dia tem rodada. E o Fernando Diniz convoca 3 jogadores do Flamengo. O que não vai ser falado? Agora você foi num ponto importante. Abre precedente para isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Ele pode convocar... Eu ia até te dizer, do Panzi, que você talvez pudesse estar exagerando, lembrando de um futebol do passado, onde nós já tivemos técnico de clube dirigindo seleção. Eu falei, será que não? Qual que é o problema? O cara lá faz o trabalho dele, seleção são poucos dias, pensando até com a cabeça do Fluminense. Não vai ter problema aí pro Fluminense, vai dar um jeito, vai botar um auxiliar. Agora, eu não tinha pensado por esse outro lado. Olha como é importante ver o outro lado das coisas. Você foi muito feliz na sua avaliação. E não só do Flamengo. Você imagina um jogador do Fluminense, ele querendo utilizar na seleção, sendo que o Fluminense vai ter um jogo importante no dia seguinte. Como é que fica a cabeça do técnico do Fluminense e da seleção brasileira? Nossa, mas isso abre espaço para tudo quanto é tipo de análise. Por isso que eu acho importante uma entrevista. Por exemplo, vamos ter um Fluminense lutando por uma vaga na Libertadores. Aí a vaga vai para o Fluminense ou vai para o Palmeiras. Exemplo aberto assim. Aí ele convocou um jogador do Palmeiras, desfalcou o Palmeiras e o Palmeiras perdeu o jogo por falta daquele jogador e aí caiu a vaga da Libertadores. Pode ser que não coincidida nunca as datas, mas pode ser que coincida. Olha, Edu Panzi, a sua imaginação foi fértil, mas dessa fertilidade nasceu coisa importante aqui, viu? Dá uma boa discussão. Eu nunca tinha pensado, dá uma boa discussão. Bom debate que você levantou, viu, Edu? É porque eu tô vendo muita gente falando de ideia, e todos têm razão. O que o Ancelotti pensa de futebol, o que o Diniz, acho que pode haver um conflito. Não sei se o Diniz ficaria para ser um auxiliar do Ancelotti. Pode ser que sim, para trabalhar com o Ancelotti 4 anos, eu acho que poderia ser muito bom para o currículo do Diniz também. Mas aí eu pensei nessa questão do clube e seleção. E se acontecer, pode ser que não aconteça nada disso, mas pode ser que aconteça. Já aconteceu, agora, essa última data FIFA, os jogadores vieram num voo especial para poderem jogar no dia seguinte. O Nino jogou pela seleção e enfrentou o Atlético no dia seguinte. Pode ser que aconteça de novo. Você tem dificuldade para dormir, tem sono leve, acorda a todo momento, dorme pouco, dorme mal? Vou dar uma dica para você, Night Drop, que é aprovado pela Anvisa, sem contraindicação, 12 gotinhas antes de dormir, sono de muita qualidade. Peça agora o Night Drop, indicação do nosso Everton Guimarães, 997016108. 997016108. Night Drop, garantia
de sono tranquilo. Ô Edu, eu vou chamar o Wellington Campos, daqui a pouquinho eu quero aprofundar nesse debate com você, que é importante, falar até a minha opinião sobre o Fernando Diniz. Já vi que você gosta muito do trabalho dele, eu não sou um crítico do trabalho dele, mas eu também estou longe de ser um grande fã ou grande admirador do Fernando Diniz. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Antes, vamos dar uma passada no Rio de Janeiro, a Itatiaia é sempre presente na CBF, no dia a dia. O Wellington Campos tem todos os detalhes. Conta pra gente como é que foi esse dia movimentado por aí, Wellington. Um abraço para você, João, um abraço também aí, né, para todos os nossos queridos. Panzi, brilhante como sempre nas análises deles, nas bolas levantadas, mas te ajudando a responder, Panzi, os voos da seleção brasileira, primeiros jogos, né? A seleção gosta de jogar na sexta e na terça, que são as possibilidades. Por que na sexta? Porque ganha um dia a mais de treinamento. E na terça é quando a FIFA estabelece o segundo jogo das eliminatórias. Em setembro tem Bolívia e Peru, Peru lá em Lima, é voo fretado, depois do jogo bota dentro do avião e traz todo mundo de volta. Em outubro, Venezuela aqui e Uruguai em Montevidéu, e em novembro inverte, Colômbia primeiro, lá na Colômbia, e depois a Argentina aqui no Brasil. Esse é o calendário, são 6 jogos que o Diniz vai comandar a seleção brasileira. Fernando Diniz está na sede da CBF, tem reunião com o Edinaldo Rodrigues, a informação que o Mário Bittencourt, presidente do Flu, e o Paulo Angione, que já foi inclusive o supervisor da seleção brasileira em 1990, quando do Sebastião Lazzaroni, também participará desta reunião. Fernando Diniz é o novo do futebol brasileiro, é o diferente do futebol brasileiro, como disse o Edu Panzi, sendo estudado também no exterior. E olha aqui, viu, João, eu ainda não estou convencido que o Carlo Ancelotti vai trocar aqueles milhões e milhões do Real Madrid pela seleção brasileira. Vamos ver, vamos aguardar, o tempo é o senhor desta razão aí. Agora, é um nome que, né, agitou bastante, viu, João? Me explica uns detalhes, assim. Vamos fingir que nenhum de nós aqui ouviu nada do que aconteceu, nós estamos chegando em casa agora, pegando o radinho, ouvindo bastidores, não deu para ouvir a turma do bate-bola, não deu para ouvir suas entradas mais cedo. O que aconteceu? O que a CBF decidiu? Como é que foi colocada essa questão do Fernando Diniz? Ele é técnico interino, é por um ano, é durante mais tempo. A CBF já confirmou o Carlo Ancelotti, não confirmou ainda. O que já se sabe disso tudo? Faz um resumo para quem não ouviu nada até agora sobre o assunto, Wellington. Então, deixa eu começar com o Ancelotti. Ela não pode confirmar o Ancelotti porque ele tem contrato com o Real Madrid. Ele está apalavrado. Ele está apalavrado. Olha, daqui a um ano eu vou dirigir a seleção brasileira assim que terminar meu contrato com o Real Madrid. Então é palavra, fio de bigode. Não tem contrato, ele não pode assinar 2 contratos, certo? Este é um ponto. Aí o Fernando Diniz. A informação de que ontem já houve um encontro do Edinaldo com o Fernando Diniz e com o Mário Bittencourt, e o Fluminense, que antes relutava em liberar o Fernando Diniz em definitivo para a seleção, aceita, nas eliminatórias, liberar o Fernando Diniz. Para quem não sabe, o centro de treinamentos do Fluminense é bem próximo à sede da CBF na Barra da Tijuca, como também é o do Vasco da Gama. Para chegar no centro de treinamento do Fluminense tem que passar na porta do centro de treinamentos do Vasco, na Cidade de Deus, em Jacarepaguá. Então esse é um ponto. Então é de distância física para ele e a CBF fazer uma reunião, observar algum jogo e treinar o tricolor, não vai haver problema. Também, quando dos jogos de setembro, de outubro e de novembro, ele vai convocar 15 dias antes, um pouco antes, e vai ser liberado pelo Fluminense já no final de semana, assim que ele cumpriu o jogo dele do Campeonato Brasileiro, para se apresentar à seleção e começar os treinamentos. Até porque o grosso da seleção, os jogadores que atuam na Europa, a maioria se apresenta na segunda-feira. Então, esse é o ponto. Por que o Fernando Diniz? Que é um nome que agrada, um nome que a imprensa sempre sugeriu, sempre foi apresentado como plano B
Se o Ancelotti era o plano A, o Fernando Diniz era um nome que agradava como plano B da seleção brasileira. Então, por esse motivo, o mineiro Fernando Diniz, que é esse nome da vez aí. Contrato de 6 meses, podendo ser de 1 ano, podendo ser o técnico do Brasil para comandar a seleção durante a Copa América, dependendo do que acontecer lá com Carlo Ancelotti, tudo isso está sendo alinhavado. Então, o presidente Edinaldo Rodrigues certamente vai fazer uma apresentação do Fernando Diniz. Ele deve esta informação à imprensa e à torcida, porque foi promessa dele. Era promessa dele de colocar um técnico tampão. O Ramon Menezes, não pelas derrotas que teve com a seleção nos amistosos, mas sim porque você tem também o projeto da seleção olímpica, que tem que disputar o pré-olímpico, que vai ser definido agora em julho, em reuniões que vão acontecer na Conmebol, aonde será e qual mês isso vai acontecer. Então, o Ramon fica para uma seleção pré-olímpica / olímpica do Brasil. E o Fernando Diniz é esse o nome da vez para quem está chegando, para quem está ligando o rádio agora, ser o técnico tampão da seleção brasileira. E como disse o Edu Panzi, com tudo para depois continuar. Hoje o torcedor do Fluminense, que antes estava encantado e gritava o nome do Diniz, já não grita mais, porque jogando o time já não está rendendo tanto. Agora, na seleção brasileira, ele aponta aquilo que ele quiser, convoca e vai executar. Principalmente aquela saída de bola na defesa, tocando a bola, saindo, jogando, que ele adora, que deixa o torcedor tricolor de cabelo em pé, João. Olha só, vamos trazer aqui um aprofundamento da análise disso. Eu acho que tem muita pertinência o que o Edu disse. É claro que o Edu está puxando aí o ápice do que poderia ser um problema. Tocando o terror. Um conflito ético do Fernando Diniz. Mas é possível, isso pode acontecer. Mas eu queria apontar outras coisas. Eu até discuti outro dia aqui com o HG, com o Everton Guimarães no Bastidores. Eu não consigo ver no Fernando Diniz essa maravilha, esse esplendor de carreira que alguns colegas do futebol brasileiro enxergam. Os times do Fernando Diniz, em alguns momentos, jogam bonito? Sim. Agora, o Fernando Diniz conseguiu ser um treinador competitivo ao longo da sua carreira? Não. Fernando Diniz não tem um título importante na carreira dele. Fernando Diniz nunca ganhou nada importante, pelo contrário. Ele já esteve perto de ganhar e não ganhou muito em função dele mesmo. Aquele time do São Paulo, por exemplo, que era um time comum, um time razoável do ponto de vista técnico, ele estava com um campeonato brasileiro ganho, Edu. E desarrumou tudo, desandou tudo, arrumou a briga com o Tietê, arrumou confusão, xingou o jogador, ficava na beira do campo dando espetáculo, o time dele foi ladeira abaixo, ele perdeu o campeonato brasileiro. Agora, no Fluminense, que de novo estava encantando, Chico Buarque no estádio, falando que, olha, eu vim ver esse time do Fluminense, é como se fosse a seleção brasileira de 70, são as coisas que a gente gosta de ver. Está longe de ser um time competitivo para brigar na parte de cima. Só por responsabilidade dele? Claro que não, ele não tem um grande elenco à disposição, ele tem um elenco de jogadores já veteranos à sua disposição, é um time com uma média de idade bem elevada, o time do Fluminense. Mas eu entendo, Edu, que o cara, para ser técnico da seleção brasileira, ele tem que ser um cara muito fora da curva, ele tem que ser um cara com a carreira consolidada, com a carreira sólida, com um histórico muito vencedor, com trabalhos muito bem feitos. Ah, João Vitor, mas o técnico da Argentina nunca treinou ninguém e acabou de ser campeão do mundo. Pode acontecer com o Fernando Diniz isso? Pode acontecer. Pode ser que ele entre agora no improviso, fique 6 meses, ano que vem o Ancelotti não quer vir, o trabalho dele está dando certo, ele chega lá em 2026 e ganha a Copa do Mundo. É possível? É possível. Mas é a construção que mais me faz crer num trabalho bem feito para a seleção brasileira, Edu? Não. Tomara a Deus que lá em 2026, na final da Copa do Mundo nos Estados Unidos, eu esteja dizendo o seguinte: eu estava errado. Fernando Diniz conseguiu fazer com a seleção brasileira o que ninguém nos últimos anos conseguiu fazer. Estamos levantando caneco, encantando o futebol mundial. Somos campeões do mundo. Fernando Diniz encantou o Brasil e o mundo. Tomara a Deus que isso aconteça. Mas,
como eu estou aqui para opinar, eu sou obrigado, por dever de ofício e por respeito a quem nos ouve, eu nunca fui de ficar em cima do muro e não vou ficar mais uma vez. Eu não acredito nisso. Eu acho que não tem estofo, tamanho, história e lastro para ser técnico da seleção brasileira. Os seus argumentos são muito válidos e eram os meus argumentos, até antes da Copa do Mundo. Eu já falei isso aqui. Antes da Copa do Mundo, muitas pessoas me perguntavam o que eu achava de um treinador jovem. O próprio Fernando Diniz, à frente da seleção, falava: Fernando Diniz não ganhou nenhum estadual, né? Como é que vai assumir a seleção brasileira, cheio de jogadores, uma carreira na Europa, jogadores maiores do que ele, né? No futebol. E a Copa do Mundo me mostrou diferente, me mostrou que pode acontecer. E ontem, você acompanhou a entrevista do Benítez, do América, né? Aliás, uma baita entrevista, o cara muito inteligente. Muito inteligente. E ele falando sobre a seleção da Argentina, a humildade que a seleção teve de abraçar o Messi, entender que tinha que jogar em função dele, e que o treinador entendeu isso também, que tinha na seleção um atleta maior do que ele, e aglutinou o grupo, e a seleção argentina, primeiro, ganhou uma Copa América, que foi fundamental para que depois ganhasse a Copa do Mundo. Eu acho que se a Argentina não tivesse ganhado aquela Copa América no Maracanã, ela não teria sido campeã do mundo no Catar. Mas você convém que o que aconteceu com a Argentina está lá em Congonhas, meu amigo Alan Diego, que é secretário de saúde, e o Kleber também, os dois estão lá ouvindo o Bastidores. Para eles que estão lá te ouvindo, você concorda que o que aconteceu com a Argentina foi a exceção, não é a regra no futebol? Alguém com tão pouco lastro, com tão pouca história dá certo? Concordo em gênero, número e grau. É a exceção da regra. Só você pegar as outras seleções campeãs do João, mundo. A França... Aí, Oi. João, isso aí, então, em 69, você ia tirar a calça pela cabeça, porque o Zagallo tinha 2 anos de treinador do Botafogo. Mas era diferente, né, Wellington? Não era um trabalho preparado com 4 anos. Agora, já tinha sido campeão do mundo, Você está falando 58 de um cara que tinha e 62, perfeito. Você está falando de um cara que tinha sido 2 vezes campeão do mundo pela seleção brasileira, tinha uma história dentro da seleção, inclusive com a maioria daqueles jogadores com os quais ele tinha jogado. E outra coisa, não foi um trabalho planejado de longo prazo do Zagallo. O técnico da seleção brasileira era João Saldanha. João Saldanha, meses antes da Copa do Mundo, entra numa rota de colisão com o governo militar no Brasil. Os militares derrubam o Saldanha e aí o Brasil busca uma concertação ali de última hora, um improviso. E o Zagallo teve muito mérito naquela Copa do Mundo, porque a seleção que ganhou a Copa do Mundo não foi a seleção do Saldanha, foi a seleção do Zagallo. O Zagallo conseguiu fazer com que um monte de craque, um monte de gênio jogasse junto, e eu tive o privilégio de entrevistar o Zagallo sobre isso. 5 jogadores de camisa 10. Gerson, Rivelino, Pelé, Tostão, todos jogavam em Jair. E Jairzinho, todos jogavam em funções próximas, não era exatamente a mesma. Gerson era um pouquinho mais recuado, o Jairzinho era um pouquinho mais avançado, mas eles não jogavam juntos. E o Zagallo teve esse mérito monstruoso de fazer todo mundo jogar junto. Então, mérito ao Zagallo, fez isso muito bem. Agora, convenhamos, não foi fruto de um planejamento, Wellington, foi um aborto da natureza, né? E eu acho que isso até reforça também. Mas a seleção treinou 3 meses, viu, Edu Panzi? Desculpa, te atropelei. A seleção treinou 3 meses lá no México para aquela Copa do Mundo. Qualquer seleção hoje, se você der 3 meses de treinamento, seja com o próprio Fernando Diniz, que é bicampeão carioca, e são os títulos que ele tem aqui na carreira, que o pessoal fica cobrando, vai conseguir jogar. Isso aí a gente já tem essa noção. Lógico que hoje o calendário é impossível dar 3 meses a qualquer técnico de seleção para treinar. Eu acho que até o nome do Zagallo, que o Wellington levantou, vai até ao encontro mais ou menos do que você falou, João, porque o Zagallo tinha peso, cara, muito peso. O Zagallo era bicampeão do mundo com a camisa da seleção brasileira, assim como tem um outro nome que dirigiu a seleção em Copa do Mundo, que não era um grande treinador, não tinha uma carreira de treinador, mas
que chegou grande, que foi o capitão Dunga. Levantou taça, disputou 3 Copas, e que jogou deu tudo final. errado, né? O trabalho do Dunga, as 2 vezes que ele passou na seleção, foi muito mal. Mas ele tinha um nome. É diferente do Diniz, que não foi um jogador de seleção, não é campeão do mundo, enfim, ele está chegando como um técnico. Eu já não acho mais que não ter grandes títulos, grandes conquistas, não ter um grande currículo, é algo que possa impedi-lo de fazer um grande trabalho à frente da seleção brasileira. Mas eu tenho um senão em relação ao Diniz. Aí é uma percepção minha. Eu acho que o Fernando Diniz, pelo trabalho dele, a forma com a qual a equipe dele joga, os times pelos quais ele passou jogam, talvez ele seja aquele treinador que precisa muito do dia a dia. E seleção brasileira você não tem o dia a dia. Os times do Diniz não são consistentes. Não são consistentes. Ele precisa do dia a dia. Alguém me aponta, você, do Wellington Campos, que acompanhou o trabalho do Diniz no Rio, nosso Pantufa, que está ali, que é super bem informado, você, nosso ouvinte que está em casa, que pode entrar pelo chat aqui do YouTube. Alguém se lembra de algum trabalho consistente do Diniz? Não. Os times dele encantam, eu concordo com isso. Ele sabe fazer o time jogar bonito, mas ele não consegue competir. Ele perde na competitividade, ele perde no longo prazo. Ô João, agora ele está tendo eu tenho trabalhado em cima disso aqui. O Fluminense é o trabalho mais extenso que ele teve até agora na sua carreira como técnico. Você tem toda a razão, como o Edu também, naquilo que vocês colocaram, mas me disseram o seguinte, que hoje, que é o que o Panzi falou agora, o dia a dia dele, o dia a dia de vestiário é o que vem conquistando os jogadores. Ele não está só preocupado com o campo e bola, ele está preocupado com o atleta do Fluminense, como está a carreira dele fora ali do centro de treinamento, fora das 4 linhas, se o casamento está bom, se ele está dormindo bem, se ele está se alimentando bem, se ele está em dia com as dívidas, se ele tem alguém doente na casa dele. Ele tem esse tipo de cuidado hoje com os atletas. É algo que antes nos outros clubes a gente não ouvia falar. Então, é um Diniz paizão, talvez seja isso, um Diniz paizão que a gente está vendo no Fluminense. Infelizmente, hoje os treinamentos são lacrados, não são fechados não, são lacrados. E a gente perde um pouco desse dia a dia. Então você tem que sair conversando quando tem a oportunidade com as pessoas para conhecer como é feito o trabalho extracampo de um treinador como o Fernando Diniz neste momento. Agora, na seleção brasileira, ele vai ter que usar o Zap para conversar com o Neymar, para conversar com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo. Ô Wellington, a seleção brasileira, o maior problema, eu concordo com o Edu quando ele levanta esse problema de um eventual conflito ético em algum momento, que de fato pode acontecer. Mas eu acho que tem um problema muito maior, Edu. Ele está aqui no Brasil, ele está vivendo a realidade do futebol brasileiro. Ele enfrenta o Curitiba num dia, o Atlético no outro, o Flamengo no outro. E a base da seleção brasileira está lá disputando campeonato alemão, campeonato italiano, campeonato espanhol, campeonato francês, Liga dos Campeões da Europa. Ele vai analisar como? Pela TV? Não, mas hoje é muito sim. Hoje é fácil, João. Hoje eu acho que não tem esse problema. Eu até ouvi uma discussão mais cedo. No domingo, o dia que tiver tendo Premier League, o Fluminense vai jogar, ele vai assistir o jogo como? Pô, assiste depois. Não, tudo bem que ele pode assistir depois. Agora, esse cara vai ter tempo para... Então vamos lá, vamos elaborar raciocínio. A gente sempre fala... Mas, João, deixa eu te ajudar nisso aí, João, porque a CBF... tem uma comissão técnica que faz tudo isso. Então não precisa isso aí técnico, hoje... Bota só a comissão técnica lá. Mas todas as seleções têm. Todas têm um departamento de análise de desempenho. João, só para o torcedor entender. Então o Tite ia assistir Liga dos Campeões da Europa por prazer, por passeio? Uma vez ou outra ele ia. O Diniz pode ir também. Ele não ia sempre, ele assistia sempre. Você tem uma equipe de scout, você tem uma equipe que monitora os jogadores, você tem
todo mundo trabalhando em prol do treinador, para que ele tenha o maior número de informações possíveis. Uma vez, até conversando com o Kleber Xavier, na sede da CBF, ele falou assim: Wellington, hoje eu estava ouvindo alguma coisa, deixa eu te ajudar. Se eu vou ver um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, eu não vou lá ver jogador, não. Mas eu vou ver, de repente, o esquema tático de um treinador da Série B que tem algo diferente que a gente pode usar na seleção brasileira. Nós vamos aos centros de treinamentos, não é visitar os jogadores, é para saber como que o cara está treinando, o que ele tem de diferente. Então, a gente às vezes fica, o Tite vai assistir Cruzeiro e Atlético neste domingo. Pô, mas quem que ele vai observar do Cruzeiro? Ele vai observar o que o Pepa está fazendo na bola parada contra o Cruzeiro, por exemplo. Só para te dar um pouco dos exemplos aí. Eu respeito todos os argumentos do Kleber Xavier, tudo que você está trazendo aqui, mas eu me permito discordar. Porque a gente passa o tempo todo dizendo que o futebol brasileiro está ultrapassado. A gente passa o tempo todo dizendo que o melhor do futebol está lá fora. E está mesmo. E está mesmo. E aí o Kleber Xavier vai me dizer que na Série B do Campeonato Brasileiro que ele vai ver um modelo de jogo. Eu aceito qualquer argumento, mas eu não sou obrigado a concordar. Eu adoro esse tipo de programa que a gente está tendo aqui, porque existem muitas discordâncias, eu adoro esse tipo de debate. Eu acho que o futebol brasileiro já esteve mais atrasado taticamente. Hoje não está tão atrasado mais não. O grande problema do futebol brasileiro Metade dos técnicos do Brasil são estrangeiros e todo mundo fala que o Brasil perdeu a capacidade de competir. E eu acho que por isso que o Brasil avançou taticamente, por causa desse intercâmbio. O problema do futebol brasileiro é gramado e calendário. Isso arrebenta... Eu acho que é gramado, calendário, os melhores jogadores estão também, lá fora. Eu estou dizendo taticamente. Antijogo também, a gente evoluiu. Só para voltar ao assunto do Fernando Diniz e das equipes dele, eu concordo com você, eu acho que tem esse problema das equipes não chegarem bem até o final, mas esse trabalho do Diniz do Fluminense é disparado o melhor trabalho da carreira dele, não sei se só por ser o mais longevo, mas talvez por ele ter as melhores peças em mãos. Foi o time que melhor rendeu. E essa queda de rendimento do Fluminense, para mim, tem um porquê. Os últimos jogos que o Fluminense somou poucos pontos, teve mais dificuldade, Fernando Diniz perdeu o lado esquerdo dele inteiro. Perdeu Marcelo, Alexander e Keno, que era o lado mais forte do Fluminense. E isso faz muita diferença, guardadas as devidas proporções. Você imagina o Pepa perder por 6 jogos, Marlon, Bruno Rodrigues Marlon e Vital. Arrebenta com um time que joga por esse lado mais forte. Outra equipe que tem um lado mais forte, perder todo esse lado. Não é coincidência. O Fluminense sentiu, mas eu acho que é uma boa. Eu só estou curioso para saber, eu estou doido para ouvir a entrevista. Qual que é o projeto? Eu respeito muito a opinião do Wellington, respeito muito a opinião do Edu. Nós também respeitamos a sua. Mas, nesse caso, sinceramente, eu não concordo. Não acho que o Fernando Diniz é a melhor solução para a seleção brasileira por todo esse conjunto da obra. Por não ter visto uma carreira sólida nele até hoje, por não ter visto times dele extremamente competitivos, por achar que se o objetivo da seleção for o Ancelotti, são modelos de jogo absolutamente distintos. O Ancelotti vem de uma escola italiana que é muito diferente do que o Fernando Diniz está tentando fazer. Por ele ficar dividido, o Brasil já não vai ter o técnico definitivo. Olha a enquete no nosso YouTube aqui. Metade a metade, para ver como é que é difícil a situação, né? Impressionante. O Brasil já não vai ter um técnico definitivo. O interino ainda vai estar dividido. O cara é interino e ainda vai estar dividido. O erro é do Edinaldo. O erro é do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ele que arrumou essa confusão toda. Não, o Wellington, eu até por essa enquete aqui, 50-50, meio a meio, eu imagino tanto que é difícil a vida do Edinaldo. Metade das pessoas concordam com os argumentos a favor, metade discorda desses argumentos. Para ver o tanto que é difícil. Como em qualquer eleição, a enquete mostra aqui que é difícil ter uma unanimidade. E o Fernando Diniz foi eleito agora técnico da seleção. Só para concluir, Wellington, um segundinho. Desculpa. Agora, só para concluir esse raciocínio, eu não acho que o Fernando Diniz tem estofo para ser. Ainda mais sendo interino, ainda mais sendo dividido. É muito improviso junto ao mesmo tempo. E para encerrar de minha parte, poder te ouvir, Wellington.
Me assusta mais ainda quando eu ligo aqui na ESPN e vejo a manchete de que o Neymar teria trabalhado pessoalmente, diretamente, para o Fernando Diniz assumir o comando da seleção. Eu acho que um dos grandes problemas da seleção hoje, é o excesso de força e de protagonismo do Neymar. O Neymar é jogador da seleção, ponto. E eu não acho que é saudável para a seleção brasileira esse tipo de questão, caso a informação seja verdadeira, mas respeitando o trabalho dos companheiros. Para a gente ir para o intervalo, ídolo. Rapidinho, 2 pontos. Nosso problema hoje não é de treinador, é de jogador. Faltam jogadores para a seleção brasileira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vai que o Fernando Diniz ganha os 6 jogos dando um show de bola, queima as nossas línguas, a seleção fica apaixonada pelo futebol apresentado pelo Fernando Diniz. E aí? Bons levantamentos do nosso Wellington Campos. Enfim, torço para que isso aconteça, torço para que dê tudo certo, torço para que o improviso funcione, torço para que o Fernando Diniz faça um grande trabalho, torço para que o Brasil chegue bem na Copa, torço para que o Ancelotti venha. Mas me permito não acreditar. Tomara que eu esteja errado. Wellington, você está encarregado de fazer essa pergunta na coletiva. Olha só, a ArcelorMittal apresenta... Mande por escrito. A ArcelorMittal